Hoje, um dos mais legais da casa. O mais sintético, só que inacreditavelmente um dos mais agradáveis. E ele é sintético. Gente, aqui hoje uma resenha que vai ser muito bacana. Essa thumbnail com dinheiro, né? Com cédulas. Gente, esse perfume, ele tem uma representação de luxo, tá? Ele dá essa percepção de uma maneira fora de série. E para quem não conhece, eu recomendo conhecer. Aqui, hoje, da série The Spirit of Dubai, do grupo Nabel. Abrage, o complexo de arranha-céus na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Venha assistir essa resenha. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Última resenha, passando aqui no card, tá? Manual da perfumaria de nicho. Provavelmente irei fazer mais etapas, mais dicas, porque tá complicado, tá bastante complicado. E, como eu disse no último vídeo, meu intuito é agregar conhecimento, tá bom? Então é por isso que se vocês possuem alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários de qualquer vídeo, na realidade, que eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá? Lembrando a todos, aqui no link da descrição, tá? Tem um link de uma planilha com perfumes lacrados novos, tá bom? Só clicar lá, tá bem? Fiquem à vontade para se deleitarem, tá bom? E uma coisa muito bacana que eu venho trazer para vocês é uma parceria. Não é parceria não, é mais uma indicação para quem quer conhecer inúmeras fragrâncias de verdade, de baratas, caras, muito caras, bom, que é a planilha aqui, tá na descrição, da Roberta. Ela vende decantes, então você pode comprar com toda a tranquilidade do mundo, tá bom? E conhecer muitos perfumes por um preço muito acessível, de verdade, pessoal. Pois bem, vamos falar de Abrage. É um perfume, se não me falha a memória, de 2015 ou 2016. Ele foi lançado junto dos outros 5 perfumes da Dubai. A caixa dele é muito parecida com a do Facama, porém ele é um pouco mais grafitado, tá? Ele puxa mais pro grafite. Tem os detalhes aqui em cima. Aqui atrás tem informações de lote, validade, informações da casa mesmo, tá? Do grupo em si, Nabel. É um perfume na concentração ou de parfum, tá bem? Algumas pessoas falam que eles são parfums e extratos. Não, eles são EDP, ou de parfum, tá bem? Aqui a caixa, claro, muito bonito. Gente, essa apresentação deles... E aqui ele tem, assim como todos os outros, esse cartucho de viagem. Muito bacana, quase caiu. Muito bacana. E que protege, tipo, muito mesmo o frasco, gente. Protege demais, ó. Tá aqui. Contra qualquer pancada. Fica muito lindo. Olha isso aqui. E dando sequência em Abrage, agora o frasco. Parece liso, mas não é, tá? Ele é em relevo. Essa parte aqui, ela tem um relevo. Aqui é a parte de trás. A tampa, como sempre, um espetáculo. O borrifador, já vou falar logo do cheiro, mas o borrifador... Esse borrifador, esses novos, tá? Porque esses perfumes, eles passaram por uma grande reformulação. E não foi somente
do aroma, tá? Teve em relação aos atomizadores. É um borrifador aceitável. Poderia ser melhor. Pois bem, as notas descritas no site, no próprio site da Spirit of Dubai, são pimenta preta, açafrão, cardamomo, rosa damascena, bergamota, pinheiro, petigrão, lavanda. Eu vou primeiro listar todas as notas e depois vou explicar o que eu percebo neste perfume e o porquê que eu dei essa alcunha com um perfume que relembra, né, que permite uma experiência olfativa e até mesmo uma lembrança de uma pessoa com poder aquisitivo muito elevado, tá bom? As notas de coração: rosa, novamente, tomilho, cipreste, couro, cedro, gerânio, jasmim e a violeta. Ela precisava aparecer aqui. E nas suas notas de base: cipriol, oud, musk, patchouli, musgo de carvalho. Musgo de carvalho aqui faz toda a diferença. Sândalo, âmbar, benzoim, baunilha e almíscar. A família olfativa desse perfume, ele nada mais é que um oriental chypre. Então você já consegue imaginar o porquê que ele tem esse requinte a mais. Pessoal, a Brage é um perfume sintético, tá? Ele tem, no momento da sua saída você já vai pegar notas sintéticas nele. Quais? Não consigo identificá-las. Ele tem um cheiro mais sintético, sim. A sua abertura, né, que conta com o Petit Grain, para quem não conhece o Petit Grain, é como se fosse parecido com a Lúcia Lima, tá? Lúcia Lima, ou Capim Limão. Só que o Petit Grain dele aqui, ele se comporta de uma maneira um pouco mais masculina e datada. Datada, o que eu quero dizer é que é um perfume um pouco mais velho, tá? Que dá essa sensação de uma pessoa um pouco mais velha. Em junção com a lavanda, deixa ele ainda mais, e tem o tomilho, então ele deixa esse perfume uma pessoa um pouco mais madura, tá? Mas ainda assim, ele é um perfume que possui uma agradabilidade muito alta. Eu tenho os meus 27 anos, não sou tão jovem, mas também não sou tão velho. E esse perfume, para mim, é perfeito, tá? E o mais interessante dele é que nessa evolução de notas de topo, tá? De notas de topo para suas notas de decoração, você consegue sentir realmente uma experiência muito bacana de que, se você fechar os seus olhos, você vai imaginar literalmente você entrando em um prédio, no caso desse daqui, que é um conjunto de arranha-céus. Você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar entrando em um prédio, tá? Um prédio, ou até mesmo em um hotel, que seja business, né? E você vai simplesmente sentir algo sofisticado. Você consegue imaginar você entrando em um ambiente muito refinado, tá? Não estou falando que o cheiro de ambientes refinados é o cheiro de Abrage, mas a Abrage possui sim essa qualidade, essa experiência muito bacana de algo luxuoso, tá? Ele é um dos, se não de todos os que eu tenho. Quando eu gravei os Perfumes Milionário, eu não tava com o Abrage aqui, mas entrou o Rimmel, tá? O Rimmel perfeitamente. Mas o Abrage também entraria naquela lista. Se não me engano, eu fiz 6 perfumes. Poderiam ser 7 ou um segundo vídeo, tá? E com certeza o Abrage vai aparecer, porque ele tem que estar nessa lista, tá? Ele é um perfume muito maduro, com uma desenvoltura muito gostosa, tá? Uma evolução muito bacana, que você pega notas frescas na sua abertura, refrescantes, depois vem para esse coração um pouquinho mais maduro, com lavanda e couro, tá? O couro aqui, ele não se comporta de maneira encurtume, aquele couro fétido, não. Ele é um couro que dá, querendo ou não, virilidade para o perfume. É um perfume viril, é um perfume imponente, tá? É aquele perfume que você, uma dessa parte falando, você mostra para as outras pessoas: eu estou perfumado, eu estou de Abrage, tá? Ele faz essa representação tranquilamente. E as suas notas de base com o musgo de carvalho, que dá também sim essa datada no perfume, deixa ele mais maduro, essa experiência, querendo ou não, com um desempenho bem melhor, tá? Se não tivesse o musgo de carvalho, por mais que ele tenha âmbar e sândalo nessa base, sem o musgo, eu tenho certeza que esse perfume teria um desempenho
muito, mas muito fraco, tá? Vale a pena, gente. Esse perfume vocês busquem conhecer de uma maneira de decante. Por quê? Se você está entrando na perfumaria de nicho, olha, veio até um insight aqui, tanto que eu nem deixo anotando as coisas. Ele é um perfume que você consegue usar como perfume de entrada na perfumaria de nicho. Por mais que ele tenha todas essas notas, ele é um perfume que se agrada muito fácil, tá? É de responsabilidade de cada um, eu não recomendo, mas é um perfume que dá sim para comprar às cegas, mas eu não recomendo porque o dinheiro é de vocês, então não vale a pena, tá? Querendo vocês comprarem um perfume de R$ 1.300, R$ 1.400 em 50 ml e se arrependerem. Eu comprei ele já conhecendo o Abraxe. Mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. É um perfume, por esse lado sintético, se você tá migrando agora da perfumaria designer para nicho, ó. E vale lembrar, facilmente perfume assinatura, tá? Facilmente é um perfume assinatura, tá bom? O seu desempenho fixando em volta de 9 horas, tá? Não passa disso. Tem um desempenho muito aceitável, tá? Versatilidade muito alta, tá? Ele é bem versátil. O rastro, a silagem dele é interessante, não é aquela silagem tão forte, mas ele, querendo ou não, você consegue sentir a pessoa perfumada com ele, tá bom? Esse perfume, de modo geral, eu vejo ele mais masculino. Porém, dá para imaginar uma mulher, sim, nas condições corretas, vestindo essa fragrância, tá bom? É um perfume, tem esse ar mais luxuoso, só que nada te impede de usar com uma camisa polo. Afinal, é polo, tá? E é isso. É uma resenha bem mais curta, direta, objetiva. E gostaria que vocês comentassem aqui se vocês já conhecem esse perfume, qual é o favorito de vocês. E eu completei os 10 perfumes. Logo, logo, uma apresentação com todos os 10. Ainda tem que fazer resenha de Roeia, Agial. E eu acho que só. Eu acho que são só esses dois que eu ainda não fiz resenhas. Mas logo, logo terão. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.